Dia, boa tarde, boa noite. Só mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yokai e o vídeo da vez é mais um NM, arte musical. E músicas que eu fico meio que balanceando um pouco mais pro Oriente, um pouco mais pro Ocidente, de vez em quando uma brasileira, bem raro na verdade. Mas dessa vez aqui uma banda novamente bem interessante. E se eu não me engano o início do estilo dela era grunge. Depois ela muda um pouco, que é o Pearl Jam. Pearl Jam ele tem várias segmentações, é grunge rock, né? Rock alternativo, hard rock, por assim dizer. Mas é uma banda emblemática desde os anos 1990. Em minha idade, mais ou menos, a banda, um pouco mais nova do que eu. Uma banda bastante consolidada, por assim dizer. Tem uma música dela que eu gosto muito, entre várias, na verdade, mas é uma banda que, tipo assim, falando bem sinceramente, na década de 2000, quando você era pirralho, eu era pirralho, a fã por rock internacional, por rock americano, europeu, em língua inglesa, né? Rock em língua inglesa, né? Pode ser rock irlandês, pode ser rock inglês ou alemão, ou sei lá, tcheco, suíço, mas sempre vai ter a língua inglesa comandando como língua do império. A gente sempre ouve música em inglês, na prática é isso. Então essa banda Pearl Jam, que é tipicamente norte-americana, né, no movimento de rock grunge da vida, faz muitas músicas interessantíssimas. É uma banda muito legal, só que eu nunca baixei a discografia deles, é um vacilão. Mas gravo na tela pra vocês, indo direto pro ponto É uma banda que tem várias polêmicas, né, membros e problemas internos, tretas e mais tretas, faz parte. Mas a música, especificamente Jeremy, é uma música que marca bastante. Pela sonoridade, eu gosto muito de Pearl Jam, cara. É uma sonoridade magnífica. Só que depende da música, né? Tem música mais bacana e tem música menos bacana, né? Mas as letras são muito boas em geral, sabe? E essa música que ela me marca porque ela é uma música que reflete quem eu era, né? Lendo ela um pouco, né? Que eu acabei vendo o clipe em português, né? Eu vi a tradução por tabela, né? Eu não sabia a tradução. Faz um tempo já, mais de um mês já. Aí eu, nossa, cara, isso aqui sou eu adolescente, cara. Eu e outras pessoas que eu conheço. E como eu sou professor, eu já vi isso na escola, cara. Não é o mesmo grau de sanidade, mas eu já vi várias vezes esse sofrimento na adolescência. Escola é um local que lembra muito o manicômio, comio. Manicômio, ou seja, um local para pessoas com problemas mentais. A escola causa problemas mentais em todo mundo. Principalmente no Brasil, que eu não sei o porquê a cultura brasileira é tão difícil, né? No sentido da disciplina, de violência dentro da sociedade. A desigualdade é brutal no Brasil, tal. Isso é um dos faróis, né, que se direciona para entender o Brasil, mas cara, escola é um inferno, cara. Tô lá até hoje. Cara, é um complexo, complicado, tá? Eu acho difícil. Mas a história de Jeremy é baseada em fatos reais, né? Uma história de um menino norte-americano que foi num tabloide, né? E é uma história que ele tem todo um trauma ali escolar, ele comete suicídio na frente da sala. Negócio assim, violentíssimo, né? E trata o menino como perturbado, sem entender direito o contexto. É uma história bem complexa, do menino em si, né? E aí a banda Pearl Jam, pra desmistificar aquela nota rodapé ali meio torta, né? Sobre o apagado jovem, né? E todo o drama que isso causa, né? A comoção que isso causa. Ele traz uma rememoração, né? Não sei se é positiva ou negativa, não sei se bate com os pais ou não. Com a família, com a escola, não sei. É uma música que é até ofensiva. Ela é ofensiva para quem é pai, ela é ofensiva para quem é o professor, ela é ofensiva para quem é amigo, né, de sala de aula, ela agride digamos, a monstruosidade das pessoas na sociedade. Monstruosidade porque Jeremy é uma vítima, nesse caso, ele foi condenado por existir dentro de um âmbito violento. Esse âmbito é a escola. E a família também, família e escola. Isso aqui é muito dia a dia do Brasil, cara, é muito dia a dia do meu da minha escola. Cara, já vi vários moleques que são, assim, um barril de pólvora. Eu era. Assim, eu ainda sou assim. Eu ainda sou extremamente antissocial, extremamente arrogante, extremamente difícil de lidar. Não sou fácil de lidar. E por quê? Por causa do passado. Mas terapia, não tô nem pra terapia, foda-se terapia. Então, essa terapia não tô afim. Mas o ponto é, Jeremy foi abandonado e eu sim, podia ter sido um Jeremy de fato. Não no sentido mais drástico de matar a si mesmo, mas de fazer mal pra alguém. Até hoje eu sou perigoso.
certo ponto. Eu não sou a pessoa lá muito coerente com a moral coletiva ou instituída. Penso fora da curva demais, né? Demais mesmo. Eu sou perigoso para mim mesmo e para os outros, mas não ao ponto de ser excluído da sociedade. Mas sim, eu sou muito aberto a algumas coisas que não devia. Pensamento, principalmente. Mas vendo para a letra em si, Jeremy, vamos ler a letra e depois eu debato a letra, né? Depois vou ler ela inteira, depois debato ela, depois vejo o clipe. Esse é o clipe que eu vou mostrar que é o original, que não tem censura. Que o fim do clipe é brutal. Então, censuraram e passaram uma versão amenizada dele. Mas não tem como amenizar, essa música é violenta pra caramba. É muito pesada. Vou ler ela inteira e depois eu comento, tá? Então vamos lá. Jeremy, que é o nome do moleque, né? Jovem. Em casa, desenhando figuras no topo de montanhas. Com ele no topo, um sol amarelo limão. Os braços erguidos em V. Os mortos jogados em poças marrons lá embaixo. Papai não deu atenção para o fato de que a mamãe não se importava. Hey Jeremy, o perverso. Ó, governou seu mundo. Jeremy falou na aula hoje. Jeremy falou na aula hoje. Me lembro claramente de implicar com o garoto. Parecia uma sacanagem inofensiva. Ó, mas nós libertamos um leão. Rangeu os dentes e mordeu os seios da inspetora no intervalo. Como eu poderia esquecer? E me deu um soco de surpresa do lado esquerdo. Meu maxilar ficou machucado. Ó, deslocado e aberto. Assim como no dia. Ó, como o dia em que eu ouvi. Papai não dava afeto. Não. E o garoto era algo que mamãe não aceitaria. Hey Jeremy, o perverso. Ó, governou seu mundo. Jeremy falou na aula de hoje. Jeremy falou na aula de hoje. Jeremy falou na aula de hoje. Tente esquecer isso. Tente apagar isso do quadro negro. Jeremy falou na aula de hoje. Jeremy falou na aula de hoje. Jeremy falou. Jeremy falou. Jeremy falou na aula de hoje. Falou. Aqui é bem repetição, mas é importantíssimo, tá? Aí vai até o fim, né? Que acaba a música. É o refrão em si, é impactar a palavra. A palavra é o quê? Cara, é a morte, cara. A palavra é a morte. É quando você tá tão destruído humanamente, a alma morreu junto do coração, não sei. Você simplesmente comete o ato mais brutal, que é o próprio sacrifício, né? O suicídio. É um tema tabu. Aqui o falar é toda a história, não é só um instante final, tá? A história é essa narrativa em si, né? Não sei se ela é verídica, tá? Pode ser um tanto maléfica com contexto, mas acho que o contexto é bem verídico. Se é verídico ele é bem palatável, bem normal, que eu já vi isso demais, assim, eu mesmo tenho. Não pela família, tá? Minha família tem problemas, mas eu não surtei nesse sentido, tá? Que minha família tem problemas. Mas não era uma família agressiva e tal, não fui tão negligenciado, eu surtei mais por causa da sociedade mesmo. Meu caso é mais com o contexto escola, amigos, bullying, e isso me causou muito mal. Mas no caso de Jeremy aqui, aparentemente, é todo o contexto, além da escola, além do bullying, também o contexto da casa. E não sei, porque, como falei, eu não tenho dados, informações, e eu não vou atrás de história fiel, não vou... Enfim, deve ter documentário, pode ter versões até mais consolidadas e com algum tipo de dignidade, né, verdades. Mas eu não vou procurar. Moral da história, vamos ler parte por parte, porque é uma letra só de impacto. Ela só vai pra você, assim, é só pra doer, tá ligado? É só pra você ver a decadência da sociedade. Então, em casa, é um local, né, local de acolhimento, proteção, moradia. Tá abandonado. Ele não tinha acolhimento, ele não tinha pai de verdade, ele não tinha afeto. Tá desenhando figuras no topo de montanhas. Estão desenhando ali, como se estivesse abandonado no cume da natureza, né? Longe da existência, longe da sociedade, longe do amor, longe das coisas que, por assim dizer, acalentam o dia a dia, né? Com ele no topo, um sol amarelo-limão. Esse amarelo-limão eu nunca entendi, cara. Yellow sun. Lemon yellow sun. Não entendo o significado dessa terminologia de sol amarelo-limão. É meio decadente, né? Aquele esverdeado no amarelo é um pôr do sol, é uma agonia, uma melancolia. Não é o sol que brilha, é um sol manchado. Mas no topo. Com ele no topo da montanha, né? O sol no topo da cúpula celeste. Um sol um tanto quanto, nesse caso aqui, triste.
por assim dizer, ou pelo menos corrompido. E o menino em cima da montanha com os braços acima, né? Como se louvasse para o cosmos, louvasse para Deus, ou para o sol, ou para qualquer tipo de existência acima dele. Ele está pedindo ajuda. Essa busca de braço sem ver aqui não é vitória, é derrota. Ao contrário. E aí, ó, ele está vencendo na derrota. Ou seja, ele está concretizando que é um perdedor. Ele está vencendo em ser alguém que falhou, decadente. Falhou, tá? Então, os mortos, aqui é os cadáveres, né? The dead. Jogados em poças marrons lá embaixo. Então ele tá no topo da montanha, com o sol manchado, corrompido. Ele tá ali em glória, elevando-se à dignidade de si mesmo, porque ele tá isolado e sozinho e plenamente desamparado. E cadáveres. Cadáveres de quem? De quem abandonou ele. Não são cadáveres mortos, são cadáveres em vida. Tá? São cadáveres que estão ali não concretizando a existência deles de amparar a existência de uma pessoa jovem, de uma criança. É os professores, é os adultos, é os pais, é a sociedade, é os amigos, é o sistema, é tudo. E eu digo isso com um aperto no coração, porque eu senti isso, eu lembrei da minha adolescência hoje, enquanto eu tava vagueando, enquanto eu tô demitido e tal, né? Fui jogado pra fora da escola lá com a bola, por mecanismos do governo estadual, né? Eu sei que tô errado. Eu tava relembrando quando eu era adolescente, né? Eu lembrei da melancolia, cara. É um negócio extremamente, mas extremamente. E dessa vez aqui voltou. De verdade, eu lembrei como é que eu me comportava ali no colegial, no fundamental. E, mano, eu era um Jeremy. Eu era um Jeremy hipotético. Na prática, não virei. Mas eu era tenso, assim. Eu era muito racional, pelo menos. Racional ao ponto de racionalizar a morte, tragédia, perda. Eu era uma pessoa que pensava muito. E isolado, né? Deslocado e tal, sem contato social. Até sou assim hoje, né? Não tem nada. Essa parte continua igual. Mas é interessante ver essa lógica de você no topo de um castelo, da montanha, num horizonte onde você está sozinho, isolado, e todos ao redor morreram. Te mataram por tabela também, né? Você tá em cima de uma montanha de cadáveres. E você é um cadáver, por assim dizer. Ainda não morto, no caso de Armin já, né? A ideia é essa. Aí fala que é um pouco da família, né? Aí é um culpar, né? Culpar mesmo, cara. Na verdade é culpar os pais. Papai não deu atenção. Então o que tava fazendo ali o pai enquanto o Jeremy tava sofrendo? Tava no mundo dele. Alienado. Para o fato de que mamãe não se importava. Se papai não se importava com o que a mamãe não se importava, papai não se importava também. Então ele era abandonado pelo pai, que estava distante, muito distante. E a mãe estava muito distante também. Então a mãe que era para estar mais próximo, que talvez machismo, mãe não trabalhasse, não sei. Né? Ou mãe não tivesse ali, tivesse que estar mais amparando os filhos, né? Porque é machismo de novo, né? Mamãe não se importava, mamãe estava vinculada a outras coisas. E Jeremy estava abandonado. Qual é a relação entre eles, assim, afetiva ou de criação, dentro da casa? Eu não sei. É que ele não estava amparado pela família. É o que dá pra entender pela letra. Ele era perverso. Quem aqui foi adolescente sabe o que é ser perverso, cara? O óculos tá sujo ainda. Ser perverso, cara, é você sofrer em voz alta. Ser perverso é você agredir alguém. É você fazer bullying, é você rebelar no humor. Às vezes você não é o perverso que agride o outro fisicamente. Você é o perverso que agride mentalmente. Que agride a si mesmo, que se auto-aniquila. Jeremy pode ser o cara que, de algum modo... Óculos que... Deve ser o cara que pode ser, nesse caso aqui, o cara que é... dá medo, causa pânico. Aquele valentão ou delinquente que agride o exterior de maneira energética. Ou ele pode ser aquele melancólico, triste, aquele tímido que agride a si mesmo e não agride o outro. Eu sou mais o tímido. Apesar de ter momentos, sim, de explosão. Vários, aliás, durante a infância e adolescência. Feliz que não. Agora, o caso de Jeremy, ele tem cara de explosão mesmo. Ele tem cara de explosão. Ele é um melancólico que vai, de algum modo, agir. Tanto que ele machuca os amigos e ataca a coordenação inspetora. Né? Não sei se é fato verídico, mas que ele ataca, né? Mas ele é perverso. Perverso em que sentido? Quem aqui já viu uma criança, um adolescente de 11 até uns 14 anos que dá medo? O olhar é vazio e... dá pra perceber que se aquele cara tivesse poder, ele faria coisas grotescas. Eu tenho alunos assim agora, aliás. Você olha pro olho do cara, você fala, cara, não dá poder pra esse moleque. Esse moleque aqui com poder na mão, mano,
tem razão, assim, de ter medo. Porque dá medo. Tá? Você sabe que a pessoa pode agir de maneira brutal. Né? E no caso aqui, Jeremy, ele vai caindo pra brutalidade. Ele vai agredir ao redor, mas ele agride si mesmo junto, né? Ele é meio que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é tanto agressor do externo, quanto automutilação, né? Ele tá sofrendo pra cacete. Mas ele tá governando qual? Governando o mundo dele. É o mundo que as próprias regras ele faz. É a regra que ele adapta, na verdade, né? Ele adapta segundo o contexto. E o contexto é brutal, então ele adapta um mundo de sofrimento e agonia. Ele governa a agonia e governa o sofrimento e amplia. Ele fala. Ele fala como? Ele fala agindo. E ninguém presta atenção. Ou passa pano. Na verdade, pode passar pano e pode ignorar. Eu faço isso, cara. Eu sou professor. Me pergunte, se eu consigo lidar com alunos que são de armes? A resposta é não. Eu não amparo. Eu não tenho nem capacidade de pedagogia para isso ou de psicologia para isso. Você não abandona porque quer. Você abandona porque você é incapaz de lidar com a situação. Eu vejo professoras que lidam com a situação ao meu redor. Essas aí são heroínas. E eu, assim, pago um pau do cão, assim. Falo, nossa, essas pessoas conseguem lidar com essas complexidades aí de adolescente que tem pai que é alcoólatra, drogado, preso, que é moléstia, molestador de criança, né? Eu tenho uma dúvida se uma das minhas alunas do sexto ano ela tá ou não sendo de algum modo sexualmente ofendida, porque ela tem um medo de homem, assim, que pode chegar nem perto. Eu sou homem, no caso, né? Ela tem a meio que, tipo, não rela em mim, tá ligado? Eu fiquei meio que na dúvida, será que ela tá sendo de algum modo, porque isso tá em estatística, né, tá ligado? Elas são, sim, com pedofilia por membros da família agredidos na cidade, né? Ela tá fazendo corpo agora, né, uns 12, 11 anos, e, cara, não sei, cara, eu tô na dúvida. Mas eu não cheguei a investigar. Mas são coisas tão normais, né? Normais e brutais, assim, mas são normalizadas porque acontece, cara. O tempo inteiro tem ali uma criança sofrendo, entendeu? Eu vi vários, né? Dou aula pra... Peguei uma comunidade pra dar aula, né? Bem periférica. Esse ano eu não sei se eu vou trabalhar lá no que vem, acho que não. Vou descobrir ainda semana que vem se a outra diretora vai me demitir também. Foi demitido da escola que eu não gostava mesmo, que é a escola que já tinha feito assédio moral comigo. Mas a escola que ainda, teoricamente, o pessoal ainda gosta de mim. Tirando a diretora que não vai muito com a minha cara, eu acho. Mas eu não sei se ela vai me, ou não, me não reconduzir, que é chamado demissão hoje em dia. Aí naquela escola eu não entro ano que vem, não sei. O destino tá bem complicado, o governo de São Paulo amarrou aí uma rotina de agressão contra os docentes, principalmente os categoria O, que tá assim insano. Tá cada ano mais difícil. Não sei como é que vai ficar. Mas vou descobrir daqui 1 mês e meio. Ou mais ou menos isso. Mas, na verdade, 2 meses. Eu vou descobrir. Mas voltando agora pro que entende, né? Alunos, não professores. Conta que Jeremy falou. A pergunta ele falou como? Ele fala de vários modos, ele fala várias vezes, ele grita várias vezes. Ele lembra claramente. Quem esse aqui é? O narrador, né? Que pode ser o cara que levou um soco do Jeremy, né? Ele implicava com o Jeremy. E é óbvio, né? O moleque é meio assim, meio assado, se implica com a quantidade de bullying que eu vejo na escola, eu tento tirar, assim, evitar, brigar, né? Remediar, mas o bullying é brutal. É constante. E é naturalizado, é racismo, é machismo, é tudo. É tudo. É um bullying estrutural. Da juventude consigo mesma, da juventude com os mais velhos, do mais velho com a juventude, do sistema com os jovens. As notas, a estrutura, tudo é muito agressivo, mesmo que não queira ser. E a gente vê isso e tenta dar um jeito, é muito difícil. E assim, as pessoas são brutais, eu já vi pessoas sofrendo. Cara, quem pratica bullying sofre bullying, é uma violência generalizada, assim, é muito difícil. E aí parece uma sacanagem ofensiva, né, fazer bullying e tal, aí o cara explode. Mas nós libertamos um leão, né? Jeremy, que estava ali sofrendo muito tempo, né? Não sei qual a idade dele, 13, 14 anos. Ele bateu, arranjou os dentes, né? E, de fato, mordeu ali um funcionário. Não sei se isso aconteceu, tá? Não sei. Mas se mordeu, caramba. Entendeu? Inspetora mordida por um jovem ali, né? Um aluno. Tudo bem, inspetores têm ali que fazer a função deles, eles têm que ser mais rígidos, né? Eles têm que ter ali uma hierarquia com os adolescentes, mas sim, se mordeu, né, os seios da inspetora, puta coisa absurda, né? Aí você não esquece, né? Como é que você esqueceu uma cena dessa, né? Um fato aconteceu na escola. Não esquece. E também depois piora, né? Aí ele deu um soco no amigo. E esse amigo é o que fazia bullying com ele, né? Que é o filho da mãe que tá narrando a história, né? Deu um soco de surpresa, pegou, não é? Soco de direita, né? Ele é destro, né? Então pegou no lado esquerdo. E o maxilar machucou.
até ficou meio deslocado, talvez, né? Foi forte o suficiente pra talvez machucar de verdade, deslocar o maxilar. Aí você fica meio assim, a boca tá aberta ou você tá espantado com a violência? Não sei. Mas o moleque fazia bullying, nossa, levou um socão. Tá? E assim como no dia, e aí, ó, como o dia em que eu ouvi. Aí é que, lógico que não, o pai não dava afeto, não. O pai era distante, o pai nem existia, o garoto estava abandonado. Mamãe também era algo que não aceitava, o Jeremy era um pirralho, não era aceito pela mãe. Abandono maternal é muito constante, é muito normal. Normal no sentido que é trágico, tá? É muito, muito comum. Triste. Vejo vários alunos que têm abandono familiar, assim, absurdo. Chega lá e vê, assim, a família não tem estrutura e a mãe não tem maturidade. Ela terceiriza a criação. Quem cria é a escola. A quantidade de aluno que eu já vi que não tem família de verdade é muito comum. É absurdamente comum. Você pede para os alunos fazerem um projeto simples. A pergunta é bem simples. Ó. Pergunta ao seu pai, sua mãe, o responsável, qual o plano, projeto, estratégia que seu pai, mãe ou responsável está fazendo para você no futuro. Você vai achar um aluno em 40 que tem algum pai que faz projeto. O resto tá tudo só empurrando com a barriga. Ninguém, naquela região que eu fiz a pesquisa, quase ninguém, tirando uma lá que tinha uma escola mais tranquila, que é a escola que foi expulso, a escola mais periférica, sim, era mais brutal. Nem entregavam, porque eles têm capacidade para conversar com a mãe e com o pai. Eles não têm. Não vai, não conversa. Mãe e pai e filho não conversa. É uma dificuldade imensa de relação familiar. Absurdo. É absurdo. Tá? É só absurdo. É Jeremy, o perverso, né? Abandonado pela mãe, a mãe não aceitar ele também, né? Governou seu mundo. Ele fala na aula, e é que só falar, falar, falar. Tente esquecer isso que ele fez, né? Que ele fez. O que ele fez? Tente apagar o quadro negro. Apagar o que? O sangue. Tenta apagar o sangue. Não é brincadeira, é o sangue, ele explodiu a cabeça. Apaga o sangue do quadro negro, não tem como apagar isso. Falou, ele falou com um revólver. Revólver que explodiu a cabeça dele. Pela boca. Né? Ele falou, falou, ele falou. Ele não falou com a voz, ele falou com os atos. Isso é tragédia, cara. Agora eu vou cortar a trilha de fundo aqui, porque tem que gravar o clipe. Eu vou aumentar aqui o som. Não, vou deixar assim mesmo, para ficar embaixo. Não dá BO em direito audiovisual, né? Vou passar o clipe para vocês, e o clipe ele é pesado, tá? O clipe tá sem legenda, acho que sem legenda. O legendado tá em outro lá, mas vocês já viram ali a lyrics, né? Comentei. Esse aqui é a original, a versão, digamos, não censurada. Só vejam, eu vou comentar o clipe, vai direito autoral. Isso aqui é música muito clássica, acho que vai dar direito autoral, vou tirar do canal na hora de editar. Mas vejam e depois tira as conclusões, né? Do clipe em si. A banda é incrível, o vocal é incrível, tudo é bem legal essa lógica aqui. Perdi o negócio aqui. Então, eu falo pra vocês, vou passar o clipe aqui, vejam e apreciem sozinhos, né? Que eu acho que eu vou ter que cortar. Mas vou passar aqui em som baixo, vou diminuir aqui o áudio também. YouTube. Pra ver se não dá direito de autorar. Se der direito de autorar, paciência. Se der direito em alguns países, eu ainda mantenho o vídeo gravado, né? Recomendo de verdade, vejam, cara. O clipe é foda. E a música é sensacional, assim. Veja a sonoridade, assim. Uma banda incrível. Adoro Pearl Jam. Uma banda, assim, que tem, como posso dizer, identidade. Muita identidade. Mas bora lá, vamos falar. Eu vou comentar enquanto logicamente passa, mas comentar bem brevemente. Não quero comentar muito, não. Diretoral faz parte. Mas, velho, que clipe foda. Que clipe interessantíssimo. Que clipe impactante. Vejam esse clipe. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem ver, junto com a letra também, né? No caso, a letra aí vai estar na versão. Na versão original, sem tradução, né? E vem no lyrics aqui que vocês acham de tradução. Ou mesmo pega o clipe. Vou deixar o clipe traduzido também, né? Talvez. Pra vocês poderem. Sei lá. Conhecer a banda, tá ligado? É legal. É isso, galera. Obrigado aí pela presença. Desculpa aí se cortou a parte do clipe, mas se não cortou, tudo bem. Eu falei umas coisas ali, a expressão e tal no momento, mas faz parte. É isso, cara. Até uma próxima NM aí. De mais umas bandas fantásticas, músicas incríveis. Eu conversando comigo mesmo aqui. E às vezes empatizando demais, porque esse sofrimento escolar eu tenho de prática atual. Tô lá. Eu sei como é que é. Foda. Até depois, hein. Falou.